respeitável público, estamos nós aqui outra vez para uma das nossas aulas, né? Uma das nossas aulas maravilhosas. Gostaria muito de elogiar os alunos do 8º ano, dizer que estou gostando muito da participação de vocês, tá? O gênero textual que nós estávamos ensinando até a última aula foi... Gostaria de arriscar alguém? Alguém se lembra? Primeiramente, gente, vamos nos lembrar que nós trabalhamos resenha, tá? E que nós vamos voltar em resenha de novo, tá? Não ficou esquecido, não. Mesmo porque alguns alunos não se manifestaram, não postaram a resenha. O outro gênero textual que nós estudamos foi sarcasmo, né? Lembrando que no sarcasmo nós temos 3 separações, né? Muito embora eles sejam bastante parecidos, cada um tem as suas particularidades. E eu espero que vocês não tenham se esquecido, né? Porque nós vamos precisar de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, tudo bem? Agora, apesar de tudo, eu tive a impressão que vocês gostaram mais do conteúdo de sarcasmo do que o da resenha. Por quê? Que, pelo menos aparentemente, vocês gostaram de um conteúdo mais que o outro. Eu entendo, porque o conteúdo de sarcasmo, como é crítica, ironia, humor negro, ele está mais no dia a dia do adolescente do que a resenha, né? Mesmo porque vocês sabem, eu já falei, vou repetir, a resenha é algo assim tão minucioso que vocês, da agora para frente, de vez em quando aí algum professor vai pedir uma resenha para vocês. Principalmente quando vocês adentrarem no ensino médio e na faculdade. Não vai ser só resumo, tá? Turma, agora eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e vamos ver se vocês reconhecem essa imagem. Na verdade, são 2 imagens. O que vocês entendem por essas imagens? O que vocês conhecem? O que vocês pensam que é? Normalmente elas estão assim, ó, na maioria das vezes. Às vezes meio de lado, às vezes separado. Alguns alunos podem dizer que é máscara de carnaval, né? Pode falar. Ah, tia, é máscara de carnaval. Ou alguns podem dizer assim, ah, tia, é do Pânico, né? Tem um filme do Pânico que tem um desenho, né? Mas não é nenhum nem outro. Esse símbolo aqui, pessoal, ele nos lembra teatro, tá? Na verdade, nosso gênero textual não é teatro. O nosso novo gênero textual é texto teatral ou texto dramático, tá certo? E tem um pontinho a ver com sarcasmo. Por quê? Primeiramente, só lembrando que só pelos desenhos aqui, as imagens, vocês veem, né? Que nós temos um rosto alegre, dando risada, né? E o outro triste, né? Aborrecido, contrariado, não é isso? Então, gente, texto teatral, na verdade, ele não é que ele não possa ser qualquer um, mas é porque, na verdade, não foi qualquer texto que foi feito para ser um texto teatral. Eu estou querendo dizer assim, talvez, né, qualquer texto possa se transformar num teatro, mas um texto teatral, ele já tem a sua estrutura, tá? Ele tem uma estrutura assim, suponhamos, um texto tem diversos personagens, tem 4, 5 personagens. Aí vai ter a fala do primeiro personagem, por exemplo, João. Aí tem a fala do João. Pedro, aí tem a fala do Pedro. Maria, tem a fala da Maria. Um padre, tem a fala de um padre, tá? Geralmente um texto teatral, ele tem mais ou menos essa estrutura. O aluno, na maioria das vezes, ele vai estranhar muito quando for redigir um texto teatral, porque nós não temos o costume de fazer esse tipo de desenvolvimento escrito, né? Nós temos a tendência de fazer aí um texto que já começa com, vamos supor, começa com o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Primeiro parágrafo é a introdução, o segundo texto é o desenvolvimento, o quarto é a conclusão. Normalmente não é assim os textos que vocês trabalham? Então, com exceção, assim, lista de compras, né? Com exceção, receita culinária, né? Mas o texto teatral, ele tem essa característica, uma característica própria dele, tá certo? Só que o texto teatral, gente,
quando ele for ser representado, ele precisa de um cenário, né? Sim, parecido. O texto teatral ou qualquer texto que vocês forem representar, ele necessita de um cenário, né? Sim, aí muitas vezes, dependendo do texto, ele já vai sugerir um fundo para vocês, tá certo? Então, assim, dependendo da quantidade, né, do tamanho do texto, ele também terá pausas, né? E ele também terá nomes específicos, uma pausa para mudar o cenário correndo, ou para mudar os personagens, né? Então, na verdade, quando se vai encenar um texto teatral, não é fácil, é muito trabalhoso, porque ele envolve muitas coisas, né? Por exemplo, um texto teatral, ele vai envolver fatos, tem que ter os personagens certos, né? Tem que ter uma sequência, tá? Ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter uma complicação, tá certo? Ele tem que ter um clímax e ele tem que ter um desfecho. Ah, tia, mas eu não sei o que é isso, eu nunca ouvi falar o que é isso, o que é clímax. Vocês se lembram que eu falei que vocês, no decorrer desse ano, estudarão figuras de linguagem? Então, gente, figuras de linguagem, ela é muito importante quando se trata de textos, quando se trata de peças teatrais, e dependendo do livro que vocês assistirem, ou do filme que vocês assistirem, ou do livro que vocês lerem, vocês vão ter que identificar o clímax, tá? Então, o clímax é o ponto alto, aquele ponto perigoso, aquele ponto que descobre um segredo, que flagra alguma coisa, né? Aquela hora que todo mundo fica esperando chegar, até que tem aquele clímax, né? Então, é alguma coisa relacionada, assim. A professora de gramática depois vai esclarecer fatos melhores para vocês. Só lembrando que o texto dramático ou texto teatral, ele precisa prender o público, né? Porque se não prender o público, as pessoas vão começando a conversar, começam a levantar e coisa e tal. Então, às vezes, só o texto escrito é uma coisa, mas na hora de representar é outra, que precisa ser bem mais significativa, tá? Então, os atores, eles têm que estar bastante infiltrados no assunto, eles têm que estar, assim, muito bem preparados. Normalmente tem diálogo, tá certo? Mas também acontece de uma encenação, vamos dizer assim, ter apenas um único personagem, tá? E esse único personagem, muitas vezes ele vai praticar o monólogo. E quando existe um texto ou uma apresentação, vamos dizer assim, que tem um monólogo, gente, tem que ser muito bom. Tem que ser uma coisa muito boa, tá certo? Vocês devem se lembrar o que é monólogo que nós estudamos no ano passado, né? Só ressaltando que na maioria das vezes, ou quase que geral, não precisa de narrador. Os personagens, eles têm que se ensaiar tão bem, eles têm que se apresentarem tão bem, falar tão bem, se expressar tão bem, que muitas vezes, geralmente não precisa. E inclusive o cenário, música de fundo, tá? Geralmente a apresentação tem que ter música de fundo para dar assim aquele suspense, aquele clima, aquela emoção, para não ficar aquela coisa mórbida. Então, influencia muito os sons, os gestos, por exemplo, uma coisa de suspense que tá ouvindo um barulho lá na selva, ou a pessoa tá sozinha, ouve um barulho, aí nem que não apareça algo fazendo barulho, mas lá no fundo tem que ter um barulho semelhante àquele que a pessoa está com medo, está assustada, alguma coisa assim. E normalmente vai incluir figurino, maquiagem, tá? E aí vocês, com o passar das nossas aulas, vocês vão entendendo o quanto que é interessante. Gente, esse gênero textual, ele é muito interessante. Vamos passar para a nossa segunda parte? Vamos então, né?